Bem-vindos ao podcast Família é Tudo da Juntos Educação Parental. Eu sou Estela Zulay, jornalista e educadora parental, fundadora e diretora da Juntos Educação Parental. Eu sou Cauã Raymond, ator da Globo. Sou Mark Tawil, estrategista de comunicação, pai da Cora, do Josh e do Vira-Lata Wood. Ai, não falei dos meus filhos, gente, tô me sentindo uma mãe. Não, mas você tem muitos filhos. É muito, Você vai ficar meia hora. É meia hora só falando de filho. Eu tenho vários filhos, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos começar com um entrevistado top, que eu tô muito honrada e feliz de ter aqui com a gente, nesse especial do mês dos pais, falando sobre paternidade responsável. Henry Zilberstein é um engenheiro civil com especialização em finanças pela Escola Politécnica da USP. Iniciou sua carreira no setor de real estate e, posteriormente, trabalhou em empresas multinacionais de consultoria no Brasil e na América Latina. Em 2008, fundou a Souls Leilões, em marketplace que foi vendido a um grupo de tecnologia, permanecendo como CEO até janeiro de 2021. Esse negócio de vender e continuar, né? Mas, enfim, atualmente é CEO da Quara e sócio do portal Zuc e do Passageiro de Primeira. Após o nascimento do seu terceiro filho com síndrome de Down, Henry se engajou na causa de pessoas com deficiência e fundou o Instituto Serendipidade, uma organização social que promove a inclusão de pessoas com deficiência. Além disso, atua como conselheiro de empresas e investidor anjo em empresas de tecnologia. É também um escritor, palestrante e colunista da revista Pais e Filhos, compartilhando suas experiências e conhecimentos em diversos campos. A trajetória de Henry mostra seu compromisso com a inclusão e seu interesse em contribuir para a sociedade de diversas maneiras. Bem-vindo, Henry. Muito obrigada por aceitar o convite aqui. Imagina, eu que agradeço, estou feliz, estou honrado de estar aqui, dois amigos. Mas olha, quem te acompanha, eu tenho o privilégio de ser seu amigo, espero que você seja o meu, de ser seu amigo, já conhece a tua história. Mas muita gente que está assistindo e ouvindo aqui nas plataformas ainda não sabe primeiro o que significa serendipidade. E depois, até de começar as perguntas, como nasceu essa história toda de, poxa, você que é um executivo, um empreendedor, um leiloeiro, enfim, empreendedor serial, mentor também do G4 Educação, entre outras coisas, você tem 3 filhos e de repente você cria um instituto chamado Serendipidade. Então, conta um pouco dessa história em que envolve o nosso, como é que a gente pode chamar? O anjo. É um anjo? Eu tenho anjo? Meu filho? Tá. Tem. Pedro, o Pepo. Então me conta um pouco da história do Pepo, conta aqui pra gente e como nasceu o Instituto Serendipidade. Legal, obrigado por começar por essa pergunta. Serendipidade é uma palavra que originalmente veio do inglês serendipity, que quer dizer o ato de se fazer felizes descobertas ao acaso. Você descobrir coisas novas sem querer e essas coisas são boas. Foi exatamente o que aconteceu comigo e com a minha família quando nasceu Pedro. Em 2018, o meu terceiro filho com a Marina, a gente já tinha a Nina, que na época tinha 5 anos, o Lipe na época com 2, e no carnaval de 18 veio o Pedro, e um dia depois do nascimento dele, a gente foi avisado pelo obstetra da Marina que o Pedro tinha síndrome de Down. Eu me lembro, Mark e Estela, como se fosse hoje, da sensação quente que me veio no peito quando eu ouvi essa palavra síndrome de Down. Foi depois do nascimento, né? Vocês não fizeram aquele exame que detecta? O NIPT. Não. A gente não fez porque, segundo a nossa obstetra, nós éramos pais jovens, terceira gestação, de crianças saudáveis, nenhum dos outros exames, translucência nucal e nem outros tinha dado qualquer risco de alteração. E aí, como a chance nesses casos era 1 para 1027, não foi dada a opção de fazer. Mas hoje, eu dou graças a Deus, porque eu não sei o que me seria sugerido se a gente fizesse esse exame e fosse detectado a síndrome de Down. Eu realmente não sei. Então, eu acho que é a típica, nossa história, como a gente vai explorar aqui, de ter um filho com síndrome de Down, é a típica história de uma família que recebe uma notícia indesejada, porque ninguém escolhe ter um filho com síndrome de Down, em situações que não envolvam adoção, e conosco não foi diferente, mas que mesmo uma notícia indesejada mudou nossa vida para melhor. Então, a gente foi pego de surpresa, e como eu, ao longo de 38 anos da minha vida que eu tinha até então, não tinha tido a oportunidade de, para valer, conviver não só com pessoas com deficiência, mas com pessoas diferentes de mim,
em vários outros marcadores sociais, quando a médica falou síndrome de Down, o meu cérebro começou imediatamente a fazer associações que hoje eu sei que não são verdadeiras, mas na época eu não sabia, equivocadas de deficiência com doença, deficiência com incapacidade e de deficiência com infelicidade. Isso fez com que a gente não recebesse bem a notícia. Eu lembro de ter questionado muito Deus do porquê que ele tinha me mandado um filho com síndrome de Down se eu me considerava uma pessoa boa. E eu falo isso com extremo respeito, carinho, não só em relação ao Pepo, mas em relação a todas as outras pessoas com deficiência, mas ao mesmo tempo com a sinceridade que eu entendo ser necessária para alguém que hoje busca mudar a visão de pessoas que eventualmente pensem como eu pensava. Então, finalmente aqui, para responder, a história do Instituto Serendipidade nasceu porque a partir do momento que eu comecei a entender que ter o Pedro não era um castigo, mas sim uma oportunidade de entender o mundo plural, a sociedade diversa que realmente a gente tem e que eu não enxergava, eu só enxergava o reflexo da bolha em que eu vivia, o Instituto vem para transformar a sociedade através da inclusão. Eu prometi para mim mesmo que ninguém mais ia olhar para o meu filho, para pessoas com condições análogas a dele, como eu, por falta de conhecimento e falta de oportunidade de convívio com pessoas com deficiência, olhava para essa turma, que era basicamente um olhar de dó, de piedade. Na verdade, hoje eu tenho dó de tanto tempo que eu perdi, achando que só existia uma maneira de ser, de viver, de existir e de ser feliz. O Pedro, graças a Deus, veio, furou essa bolha e me mostrou que o mundo não é uma pista única. São conjuntos de estradas, cada uma com 6 pistas. Você acha que teve... A gente faz roteiro para não seguir, né? Quando o cara é bom, ele já vai deixando os gols. Eu não sei seguir roteiro. É verdade, eu sou um roteiro. A gente tem intimidade para Não, isso que eu tranquilo, fui eu que fiz o roteiro, fui eu que trabalhei, não precisa ficar. Bom, mas enfim, você sente que teve um avanço ou ainda você percebe esses olhares? Aliás, vamos voltar um pouquinho, né? Uhum. Quando você descobriu, enfim, e contou, e todo mundo ficou sabendo, você sentiu esses olhares de pena para a família? Como é que você lida até hoje com isso? Você sente que as pessoas disfarçam um pouco mais esses olhares? Existe, vamos dizer assim, é natural ou é ainda um pouco forçado para que isso seja em algum momento natural, esse olhar de natural? Entendeu o que eu falei? Entendi. Aparentemente, assim, aquele choque inicial que você sentiu, muita gente deve sentir, fica desconfortável para fingir costume. Você sente ainda a artificialidade ou você realmente entende que as pessoas começaram a mudar? Acho que um pouco dos dois. Sem dúvida nenhuma, tem muito preconceito, e preconceito não significa uma atitude discriminatória, mas sim você ter estabelecido um referencial prévio sem considerar todas as possibilidades, igualzinho eu fiz durante 38 anos. Eu cresci e vivi numa família que sempre me ensinou a respeitar as diferenças, mas que nem quando eu era pequeno e nem depois quando eu adquiri consciência e autonomia e cresci, eu me envolvi com a diversidade. Então, é super natural quando você, no meu caso, quando eu contei para as pessoas, amigos e familiares próximos que o Pedro nasceu com síndrome de Down, eu receber a devolutiva de meus sentimentos. E vamos avaliar isso. A pessoa fala meus sentimentos com a melhor das intenções, muito provavelmente pelo tom de voz com o qual eu contei a notícia. Sim. Mas olha a semântica dos meus sentimentos que teu filho nasceu. Então acho que é um pouco dos dois e é justamente esse o trabalho que a gente faz. Como a gente está falando de parentalidade, eu vou te contar um fato interessante. Bom, receber a notícia de que o filho que você tanto desejou, planejou, idealizou não vai ser exatamente assim, não é um momento fácil para ninguém. A gente recebeu a notícia na manhã do dia seguinte ao nascimento, como era no meio do carnaval, tinha sido um parto humanizado no dia anterior, a família acompanhou e meus pais iam vir no dia seguinte, no fim da tarde, para visitar o Pepinho, que por ter nascido prematuro, não pela síndrome de Down, acabou tendo que ficar um pouquinho na UTI. Então, a gente recebeu a notícia às 7h30 da manhã, quando deu lá para as 4h30, eu já estava, talvez, uma palha melhor. E aí, os meus pais chegaram, e eu levei eles na salinha
da UTI neonatal, sentei eles e falei, pai, mãe, eu preciso contar para vocês. O Pedro tem síndrome de Down. Meu pai tinha 70 anos na época, prestes a completar 70 anos. É um cara super bacana, carinhoso. Podia ficar alguns podcasts falando comigo, mas eu nunca tinha visto ele chorar na minha vida. Nunca tinha visto ele chorar. Quando eu falei o Pedro tem síndrome de Down, foi a primeira vez que eu vi ele chorar. Então eu acho que os avós, da mesma forma como quando a alegria é em dobro, né? A alegria pelo nascimento do neto e pelo nascimento do filho do teu filho. Eu não consigo nem imaginar, né? Aliás, espero um dia viver isso. Acho que também se sentem em dobro. Então foi um momento também difícil. Diferentemente do que, principalmente trabalhando no terceiro setor e com inclusão, eu escuto hoje, de que, pô, ninguém acreditou em você, né? Essas coisas, você foi lá, provou que não era capaz. Eu, como acho que parte do privilégio em que eu estou super envolvido, a minha rede de apoio, pelo contrário, mesmo os meus amigos e familiares que não tinham ideia do que estava por vir e quem sabe até tinham uma visão sobre o que era a síndrome de Down mais errada do que a que eu tinha, errada no sentido de ser ruim e de ter limitações, todos, desde o primeiro momento, nos acolheram. Talvez o maior preconceito que eu, Henry, particularmente tinha que vencer foi vencer o meu próprio preconceito. De entender que o Pedro ia poder ser feliz, ia poder ser protagonista da própria história. Eu, para você ter uma ideia, na época, não sabia, por exemplo, a diferença entre síndrome de Down e autismo. E tá tudo bem, e eu falo para confortar aquelas pessoas que eventualmente agora estão nos escutando, né? Não sabem, entrem lá, serendipidade.org.br, Instituto Serendipidade nos seus sites. A gente está aqui para explicar, para educar, para conscientizar, sem apontar o dedo para a cara de ninguém. Agora, é muito comum a gente ver pais que abandonam as esposas, maridos que abandonam as esposas, assim que o filho nasce ou com síndrome de Down ou com outra individualidade, outra questão. Uhum. E você, e eu me lembro até hoje do texto que você postou, acho que no dia seguinte, foi esse que nos aproximou, inclusive, né? Que você colocou, lembro até que você usou a palavra especial, que você já não usa mais. Uhum. Vou te perguntar até por que não se fala mais, ele é tão especial, ela é tão especial. Uhum. Mas antes de você responder, eu queria entender o que te deu para você, da noite para o dia. Eu quero que você me fale, além do amor, claro, você virar um ativista dessa causa. Porque você era um cara, como você está explicando, como eu, como ela, enfim, como qualquer um de nós aqui, que tinha seus vieses, não tinha ninguém atípico na família, então ok, você também não convivia, e de repente, você vira esse cara que, cara, você não surfou na onda, você mergulhou, literalmente. E eu quero até completar, porque eu tenho até uma curiosidade. Você acredita que foi uma maneira de você aceitar também, assim, ajudou você a aceitar a situação, fazer com que o mundo olhasse para isso diferente? Sim, passar melhor, né? Começando pelo final, eu acho que eu ter virado mais empreendedor social do que ativista, mas também ativista, mas o fato de eu ter virado mais vocal, na minha opinião, tem menos a ver com a aceitação e mais com a vontade de transformar a realidade, de poder falar, cara, eu tenho não só vontade, mas algum tipo de habilidade para nem que seja um pouquinho mudar essa situação. Então, por que não fazer, né? Então, acho que é isso. Eu em 2018, tirei um sabático de 6 meses para poder entender mais o tema. E uma das coisas que eu fiz nesse sabático foi virar voluntário da antiga APAE São Paulo, do Instituto João Clemente. E lá eu pude ver que, infelizmente, a condição padrão das pessoas com deficiência no Brasil não é a condição do Pedro, que está envolto em todos os privilégios. Tem pessoas, eu via lá nos corredores do Instituto João Clemente hoje em dia, crianças com 6, 7 anos com síndrome de Down, que nem doença é, uma condição genética, que não andam e não falam por falta de estímulo. Verdade. Falta de oportunidade de ter uma sessão com a fisioterapeuta ou com a fonoaudióloga. Então, eu lá dentro não só vi essa situação, como eu me vi de novo, ainda que um pouquinho, uma condição de fazer alguma diferença. Então, foi isso que me moveu, aliado ao fato de que eu não podia dormir tranquilo, pensando que as pessoas iam olhar para o Pedro e para uma galera com uma condição análoga dele, com o mesmo olhar que eu olhei durante 38 anos, que era pena. Não, falta informação e falta a oportunidade de conviver.
eu, saindo da maternidade, comecei a conversar não só com pais e mães de crianças com síndrome de Down numa idade um pouquinho mais avançada, ou seja, numa casinha da jornada um pouco mais para frente, comecei a me relacionar com adultos com síndrome de Down. E vi que eles estudam, eles trabalham, eles casam, eles moram sozinhos. Eles vão fazer, o Pedro vai fazer tudo que a Nina e o Felipe vai fazer no tempo dele, mas cada um tem tempo. Então eu falei, a gente precisa mudar essa visão. Então foi isso que me moveu. Só que o que aconteceu, Mark, foi que em 2018, o ecossistema de rede social e plataformas, obviamente, não era como é hoje. Eu acho que tinha bem menos acesso à maioria da turma, tinham bem menos pais protagonistas, tinham bem menos pessoas abertas a falar de forma natural, expondo as suas vulnerabilidades, e vamos combinar que, com a minha condição social, isso também gerava um certo, talvez, interesse, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que a nossa continha, a minha conta e da Marina, que éramos pessoas com os Instagrams, os Facebooks fechados, isso viralizou 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 mil pessoas em algumas semanas, né? Então, ainda me vi um microfone na mão, que, por um lado, me dava uma baita oportunidade, por outro me trazia uma responsabilidade de não falar besteira, de estudar, né? Então acho que foi por aí a história, acho que foi um movimento super acertado, não só pelo que a gente conseguiu, junto com tantas outras pessoas e entidades que estão aí lutando há muito tempo fazer, mas porque, pessoalmente falando, foi muito bacana, um processo de autoconhecimento, de conhecer novas pessoas, novas ideias, novas realidades, conhecer novos imaginários de cidadania, de me transformar, inclusive, como líder, como empresário, como gestor. Pois é, essa é uma pergunta boa, né, Estela? Olha, é uma filosofia, mas eu preciso voltar no momento assim, né? Gente, não sai da biologia, você fala muito. Não, foi que é. Essa é uma piada interna, pessoal. É verdade. Você fala muito, a Estela fica brava. E eu vou falar que você parece a Bárbara. Não, mas volte. Gente, não. Eu gosto de trabalhar bastante com o meu pensamento, porque eu acredito que muitas pessoas também possam ter as mesmas perguntas, né? Então, às vezes, eu saio do roteiro por causa disso. Entrou no roteiro. Eu nem saiu. É verdade, desculpa, Marco, mas eu até pus uma flechinha para uma das perguntas. A gente vai fazer. Mas eu tenho muito medo, Henri, também, de uma romantização da situação, porque ela traz desafios que vão além, né, de uma paternidade não atípica. Perfeito. Né? Então, assim, como trazer um equilíbrio, porque realmente você tem o privilégio de poder oferecer para o Pepo, né, tudo que ele tem acesso para se desenvolver no máximo do potencial dele e tudo mais, e que não é a realidade da grande maioria. Uhum. Então, assim, como que realmente uma família brasileira que recebe essa notícia, né, é normal que ela se sinta mal, entende? Assim, não vamos romantizar. Fala-se até em luto. Fala-se até em luto, exatamente, né? Então, vamos tentar entender através de você qual é a real emoção que a gente deve ter nesse momento, se permitir sentir. E queria só completar. Ela citando aqui essa rede, vamos dizer, essa outra camada social, como é que está isso hoje? Onde essas pessoas encontram apoio? Legal. Então, primeiro, eu acredito que não tem certo ou errado no sentir, né? Acho que cada um tem a liberdade, a possibilidade, não só de sentir, mas de manifestar o sentimento, né? Se fosse diferente, seria talvez pensamento, razão e tal. E voltando à pergunta que eu acabei até escapando do Mark, né? De que muitos pais, eu não me lembro agora, mas tem vários estudos que apontam que 70%, 80% dos pais homens das famílias de baixa renda ou de extrema vulnerabilidade abandonam simplesmente as famílias, o que dificulta ainda mais todo o contexto, não só da aceitação, mas o contexto social, econômico e tudo mais. Então, eu acho que quando as pessoas me ligam e falam, cara, meu irmão, meu cunhado, meu amigo teve um filho com síndrome de Down, o que eu devo falar para ele? O natural é as pessoas falarem, vai estar tudo bem, logo mais você passa dessa. Que eu acho que é um bom caminho, mas na minha modesta opinião não é o melhor. Porque quando um pai recebe a notícia do nascimento de um filho,
que deve ser um momento de celebração, e vem uma notícia da deficiência, todos os medos, etc. Dizem que as pessoas têm o medo da mudança, né? Na verdade, as pessoas não têm medo da mudança, elas têm medo da mudança brusca. E é isso que acontece, tá tudo bem de um dia, 9 meses, planejando, sonhando, e bum, de um dia para o outro, todos os teus sonhos estão enterrados. Então, o que eu dou como sugestão, e que a gente usa no Laços, que é o nosso programa de acolhimento lá na ONG, é: o cara tá mal, ou a mulher ou o homem tá mal porque o filho tem a deficiência, e ele também tá mal por estar mal. Então, a primeira sugestão é, cara, olha pro cara, em vez de falar que vai estar tudo bem, fala: olha, tá tudo bem você não estar bem. Aliás, seria o contrário. Imagina eu, um dia depois, olha, teu filho tem síndrome de Down. Legal, vamos tomar champanhe e estourar um fogo? Não, eu tava mal por estar assim no meu filho. Então, quando alguém vem com um ombro amigo, uma escuta e fala: cara, faz parte do processo, você não tá bem. Não se penalize por não estar bem. Então, essa é uma diretriz que a gente tem lá. Agora, Mark, a situação não é fácil, né, das famílias de baixa renda. População brasileira com deficiência é muito invisibilizada. Eu acabei de passar pelo censo. Minha família foi 2 vezes questionada, e nenhuma das 2 me foi perguntada se o Pedro existe. E eu perguntei: mas vocês não vão perguntar sobre a questão da deficiência? Não é para mim, não é para todo mundo. É por sorteio. Então a gente não consegue, não é de hoje, faz tempo. Que é uma pergunta, 1 ou 2 perguntas a mais. Não se tem. Aí como é que você vai fazer política pública se você não sabe quem são, onde vivem, como dormem, sabe? Estilo Globo Repórter. Não dá. Então, é difícil. E também, Estela, a tua pergunta da romantização, acho que é uma pergunta de $1 milhão. Né? Qual é o equilíbrio entre você emprestar uma lente de positividade versus você romantizar? É super complexo. Porque a rede social, por definição, você quer mostrar sempre o teu melhor ângulo, o teu melhor momento, né? Como você tá bem, etc. Ao mesmo tempo, quando você tem lá aquelas pessoas que resolvem abrir o coração: nossa, meu Deus, que ela tá falando, não aguento mais, deixa eu pular ela. Então é super difícil. No nosso caso, eu acho que a solução que a gente encontrou para fazer isso foi, primeiro, mostrar a realidade. Então, a gente mostra em igual medida não só todos os avanços, mas todas as dificuldades que a gente tem com o Pedro. É só alguém parar para fazer a conta de quantidade de horas que a gente se dedica e já vê que tem uma questão ali. E, ao mesmo tempo, montar uma estrutura dentro do Instituto que ajuda a fazer com que as barreiras da sociedade sejam minimamente menores para aquelas pessoas que estão querendo ultrapassá-las sem ter o ferramental que, por exemplo, o Pedro tem. Você é mentor de liderança do G4, né, que é o hub, talvez um dos principais hoje, em educação continuada. Você fala para grandes executivos, você é um grande empreendedor e é exemplo para todo mundo. Mas antes de ser empreendedor, você é o Wayne Silberstein, ou como diria Estela, Silberstein, como Albert Einstein. E você é pai, você é marido, você é filho, você é irmão, e você é paciente, doutora Juliana Ures, que é a nossa dentista. Essa aqui já vou cobrar. E já vai cobrar um cachê aqui. Um jabá. Graças a Deus, um beijo carinhoso. Beijo, Ju. Então, assim, perguntando isso, como te influenciou, ou como essa questão de você ser um pai atípico agora, né, e tendo um instituto para cuidar, e lidando com todas essas famílias, porque eu sei que várias famílias se juntaram a você, inclusive para trabalhar no instituto, que é muito legal, né? Queria saber se isso influencia a maneira como você mentora as pessoas, se isso influencia como você fala com outros líderes, e até na tua liderança. Total. Acho que em vários aspectos, mas como bom engenheiro, eu vou tirar 2 exemplos também para a gente não ficar o dia inteiro falando só sobre isso. Mas, primeiro, tem uma máxima aí no mundo de negócios que diz que who understand people always win. Alguma coisa assim, quem entende pessoas, porque it's a people business, it doesn't matter. Você pode estar num business de transformação, petróleo, banking, RH, educação. No final das contas, a gente está falando de pessoas. E um gestor de pessoas, principalmente aqueles gestores com várias camadas e grandes times embaixo, ninguém é igual a ninguém. Nenhum lugar é igual ao outro, nenhuma pessoa é igual a outra, nenhuma situação é igual a outra.
E a gente querer colocar estruturas prontas para todo mundo é mais ou menos imprimir um framework, né, de industrialização que serve para produtos, mas pessoas não são produtos. Então, te respondo a primeira parte para te dizer que, cara, eu entendi que cada um é de um jeito. Se você... A vida é um teatro. Se você sentar na cadeira 1A do teatro ou na 35Z, você vai ver exatamente a mesma peça de um ângulo, de um ponto de vista absolutamente diferente. É a mesma coisa com pessoas. Se você for analisar como está o Pepo, se você for dar essa resposta com a lente que eu uso para responder como está o Lipe, eu vou ter uma resposta. Se eu trocar a lente e colocar a lente de avaliar o Pepo a partir do que ele pode e quer fazer, assim como eu, só faço o que eu quero e posso. Eu quero ir para a Lua amanhã, adoraria, mas não posso. A resposta vai ser outra. Então, essa equalização mudou a minha maneira de liderar as pessoas. Ponto 1. Ponto 2. A gente começou a avaliar as escolas que o Pedro ia estudar. Opa, queria falar disso um pouquinho. Quais são os atributos que aquele ambiente deveria ter para receber o meu tesouro com síndrome de Down? Puta, tem vários níveis. O ambiente tem que ser inclusivo, o ambiente tem que respeitar as individualidades de cada aluno. Dando uma cortadinha aqui. Eu acho que você não respondeu algo que o Mark falou, e eu até ia perguntar agora. Por que você não usa mais o termo especial? E aí eu ia perguntar, existem escolas especiais para crianças com síndrome de Down? Você foi atrás de uma escola tradicional? O que você foi buscar e se existe o ideal, né? Eu fui atrás de uma escola regular, que é onde o Pedro estuda, porque na minha concepção do que é inclusão, você só consegue chegar próximo de incluir alguém quando está todo mundo junto. Não é separando quem tem autismo de um lado, de quem tem síndrome de Down de outro, de quem é assado de outro, que você vai conseguir a inclusão. Ninguém respeita personagem imaginário, Stella. Não adianta você chegar para uma criança de 4, 5 anos e falar: quando você encontrar o Pepo na praça, faça isso, isso, isso. A melhor coisa é não falar nada, deixar eles conviverem e perceberem as vantagens que a coexistência inclusiva oferece em igual medida para todos. Diversidade é isso. Você aprende com o outro aquilo que você não sabe, você ensina aquilo que você sabe. Ponto. Voltando, então, na escola regular, ao que eu estava falando, eu comecei a elencar os atributos que o lugar tinha que ter. E eu entrei no carro e comecei a pensar se eu, lá para os meus quase 100 colaboradores na empresa, para responder a história da mudança no estilo de liderança e gestão, estava oferecendo para os meus colaboradores aquilo que eu estava exigindo. E a resposta era não. E sabe aquela síndrome do impostor? Cara, peraí. Você não está praticando aquilo que você possa. Walking the talk. Então, esse processo me mudou. Isso me fez querer não só construir a melhor empresa do mundo, mas, como você sabe bem, construir as melhores empresas para o mundo. E eu não quero aqui romantizar e vender uma ideia de que o amor paga boleto, etc. Porque realmente não, eu acho que a única maneira da gente ter, do ponto de vista empresarial, uma empresa de sucesso, uma empresa dentro de uma estrutura capitalista. Porém, acho que dá para a gente ter um equilíbrio melhor de todos que se beneficiam do processo. Não só os acionistas, é óbvio que o acionista tem que ganhar dinheiro, ele tomou risco, etc. Mas acho que a empresa pode ter uma consciência para os stakeholders, para os colaboradores, para os fornecedores, para os prestadores de serviço, que, quando Andréa Schwartz, nossa amiga, sempre fala, quando todo mundo joga, todo mundo ganha. Isso vale para a inclusão, isso vale para qualquer contexto. Então, voltando à tua resposta, cara, eu me transformei. Eu sou um cara muito mais empático e parênteses. Outro dia eu vi na internet que empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é aceitar que o outro existe. Que quando você se coloca no lugar do outro, você leva consigo todos os seus preconceitos. Quando você respeita que o outro existe, você fala, opa, talvez tenha um ponto de vista diferente. Outro dia eu tenho essa mania de falar isso, né? É impossível se colocar no lugar do outro. Possível. O que você pode fazer é se colocar ao lado do outro e juntos diante do problema. Acho que até um termo falar alteridade, não sei. Mas é um termo, e eu concordo com você. Agora, você cita muito os teus filhos, e é visível o quanto você trabalha. Claro que de maneira orgânica, são teus filhos. Mas o quanto, especialmente a Nina,
Nina? A Nina. Ela é próxima do Pepe. Uhum. E isso é muito tocante, é muito emocionante de ver o quanto ela cuida dele. Ele, claro, o Lipe também é bonito, mas ele é pequenino, é irmão e tal. Mas ela, em especial, ela tem isso, né? Uma figura, assim, que é quase materna. E aí eu queria saber e te perguntar o seguinte, como é que fica, então, como, enquanto pai, esse incentivo de desenvolver atividades inclusivas? Eu estou te perguntando isso porque outro dia, por exemplo, eu levei os meus filhos na marcha do autismo. Uhum. Eles queriam saber o que era. Eu não tenho um filho autista, levei os dois, foi super legal. A gente tinha amigos da escola, uma criança que tem autismo, que é o Zezé, a gente ficou lá todo mundo, além de outras crianças. Foi incrível. Uhum. Então eles gostam disso. Existe um cara, inclusive, que faz uns vídeos chamado Darman, que fica no YouTube em vários idiomas. E ele faz muito vídeo de inclusão. São lições assim, de moral. E meu filho adora. Então meu filho vê muito isso. Minha filha mesmo, meu filho vê muito. Então eu queria saber o seguinte, o papel do pai, e aí é um podcast sobre pais, típicos e não atípicos em especial, para promover essa inclusão. Porque o pai normalmente é um bicho mais duro, é um pai, aqui a gente está no Brasil, que é um país super capacitista, misógino, racista, transfóbico e tal, que ele não tem esse olhar. Né? Ele fala, vamos lá, filho, vamos fazer isso. Você sente que está quebrando, e qual é o primeiro passo? Prometo que terminando essa eu volto no especial. Eu ia cobrar. Desculpe. Bom, vamos lá. Se está evoluindo, acho que está evoluindo. Acho que cada vez mais os pais, pelo menos uma parte deles, ou pelo menos está se falando mais nessa responsabilidade compartilhada. No meu entendimento, e acho que tem um pouco do meu próprio entendimento, tem um pouco da minha história, né? Eu vivi os meus pais, meu pai e minha mãe me criando 50-50. Acho que as crianças, os nossos filhos foram planejados e concebidos conjuntamente e deveriam, na medida do possível, ser criados da mesma maneira. Então, essa história de a mãe cuida e o pai, entre aspas, só trabalha, acho que ela está muito antiquada, né? Ela remete a sei lá que fase da nossa sociedade. Isso não quer dizer que a gente não possa combinar funções, né? Eu mesmo, com a Marina, combino funções de acordo com a disponibilidade e o interesse. Eu adoro fazer esporte com as crianças e odeio arrumar armário. A Marina prefere, tem uma baita paciência, são várias outras, mas só para dar exemplo. Aqui a gente divide. Eu acho que sim, os homens estão caindo mais na real de que, cara, não tem essa. Você quer ver como isso é estrutural? Quantas vezes, quantas milhares de vezes, até por conta da exposição no Instagram, me param e falam, cara, você é um puta pai, hein? Você é um paizão. Eu nunca ouvi falar nisso pra Marina. Nunca ouvi. Nunca ouvi. Adorei, gente, acabou o programa. Venceu todos. Vamos parar aqui. Nunca ouvi. Mas é verdade. Eu amei o que você acabou de falar. Mas nunca ouvi. Parece que a mãe não fez nada além da obrigação. Sabe o que acontece? Eu acabo levando um prêmio de reconhecimento por algo que eu não fiz além da minha obrigação. Eu já vou falar em reconhecimento para responder o especial. Mas era assim com os dois filhos primeiros? Era assim. Era assim. Era assim. A diferença é que não existia Instagram para as pessoas verem. Entendi. Mas era assim. E aí, talvez a tua pergunta, só para fechar esse tema em relação a como a gente equilibra o tempo, né? Porque realmente, primeiro, ter 3 filhos já é um desafio. Equilibrar o tempo entre os 3 filhos é um desafio. Quando você tem um filho que operacionalmente demanda mais por conta da estimulação precoce, né? Eles nascem hipotônicos, com fraqueza ligamentar, eles precisam fazer uma série de terapias, etc. É mais desafiador ainda. O meu sabático em 2018 está ligado a isso. Não só eu aprender sobre um tema novo, mas de eu estar mais disponível também para a Nina e para o Lipe. Afinal das contas, eu sou pai da Nina, do Lipe e do Lipe. Finalmente, posso responder o especial? Primeira coisa, eu não sou aquele simpatizante, para não dizer especialista em inclusão, que aponta o dedo na cara e fala, você pode, você não pode. Porque, uma questão de coerência, eu luto muito para que as pessoas não achem que ela tem um carimbo, que Deus deu um carimbo para elas para dizer, olha, você tá dentro do padrão e você tá fora. Não, então eu também me sinto no direito de falar pode ou não pode. Então, desde que não seja ofensivo, e chamar alguém de especial não é ofensivo,
Desde que não seja ofensivo, cada um fala da maneira como quiser, tá bom? Dito isso, o porquê que eu deixei de falar especial? Porque eu entendi, eu estava na pandemia, já tem um tempinho, e aí me perguntaram como é ser pai de um filho especial. E minha resposta foi qual deles? E óbvio que eu respondi primeiro num contexto de eu tinha liberdade com a pessoa, mas foi para puxar o gancho, não é que eu não entendi a pergunta. E a verdade é o seguinte, quando você chama uma criança de especial só pela condição genética dela, no caso a síndrome de Down, né, qualquer outra questão, deficiência ou particularidade, você está premiando essa criança por um esforço que ela não fez. E em que contexto você premia alguém por um esforço que alguém não fez? Quando você tem dó, quando você trata a pessoa como um café com leite. Imagina um monte de meninos de 11 anos jogando bola, chega um de 4 querendo jogar também. O que você como pai vai fazer? Para todo mundo, deixa ele fazer, tira o goleiro, gol! Por quê? Porque ele é café com leite. Quando você chama uma pessoa de especial, mesmo sem querer, a Cláudia Werneck, minha amiga, me ensinou que isso é um preconceito disfarçado de mérito. Preconceito, não é o discriminatório, é um conceito prévio. Putz, ele talvez não tenha a capacidade, ele é café com leite, então ele é especial. Por isso que eu, até pelo meu papel hoje, troco o especial por pessoa com deficiência, pessoas com necessidades diferenciadas, pessoas com necessidades específicas, ou simplesmente, melhor ainda, apenas pessoas. Mas o meu pai, que sabe de tudo isso, tá careca de me ouvir em podcast, falou, filho, eu ouvi tudo que você falou, muito obrigado, mas eu vou continuar chamando o Pedrinho de especial. Tá tudo bem. Aliás, diversidade é a liberdade que as pessoas têm de ser como elas são, como elas querem ser. Vale para quem tem ou para quem não tem deficiência. Então tá tudo bem. Gente, adorei isso. Não, é uma aula. Aí, uma das coisas, e eu fecho a minha participação aqui antes de passar a bola para a Estela, uma das coisas que você citou aqui fora do ar, que eu acho que é bem importante, até pegando esse gancho em café com leite, será que a gente também, tudo bem, eu não vou tratar o Pepo diferente, eu vou tratar ele como igual, mas ao mesmo tempo, eu também não posso ficar dando talvez as mesmas broncas, ou delegar e cobrar do mesmo jeito, eu cobraria o Pepo no futuro, um outro estagiário, um outro colaborador. Uhum. Isso é verdade, eu estou sendo capacitista, que é o preconceito com pessoas com deficiência. Como é que eu trato isso? De cobrar igual ou não cobrar igual? Boa pergunta, boa colocação. E aqui eu trago o conceito de igualdade e equidade. A equidade, que é você... O que é igualdade? É você deixar todo mundo, por exemplo, assistir um jogo. O que é equidade? Você oferecer um banquinho para que aquela pessoa mais baixa possa surfar, usufruir da oportunidade que você igualmente ofereceu para todo mundo. Para ter inclusão sem equidade não existe. Então, o ponto é, você quer dar bronca, você quer chamar a atenção? Sim, você tem que tratar todos iguais no direito, mas a forma precisa ser de maneira adaptada. O Pedro, por exemplo, em algum momento, ele tem 5 anos, em algum momento ele vai, sei lá, com 8, 9, 10, 11 anos, vai aprender geografia, vai aprender geometria. Talvez, em função da deficiência intelectual, talvez, então, muitas aspas, eu não sei como vai ser, mas talvez a gente não vai poder exigir a mesma conta estequiometricamente perfeita que a gente exige dos outros. Mas qual que é o objetivo? O objetivo é ele saber que isso aqui é um quadrado. Então tá bom, então você adequa. Aliás, educação inclusiva é uma educação que acolhe todos os alunos, independente das características, e a educação especial é aquela que oferece um nível de equidade maior para que o aluno possa acessar o conteúdo de maneira diferenciada. Eu fiz uma piscadinha para a Estela aqui para pedir só mais uma micro pergunta, porque eu acho que ela entra nesse contexto. Tem muitos pais que estão ouvindo a gente aqui que já têm filhos com síndrome de Down, outras deficiências, e que já estão em idade de trabalhar. Legal. Quero saber onde as empresas brasileiras acertam na questão da inclusão e onde elas estão ainda. É uma pergunta genérica, eu vou tentar fazer um resumo de 30 segundos. Onde
Onde elas erram é elas quererem contratar só porque a lei manda. Isso é onde elas erram. É fazer por obrigação. Nem nada que você faz por obrigação é bom. Tudo que você faz por obrigação, você vai querer fazer rápido, de qualquer jeito, para se livrar. Não é assim que eu acho que qualquer ser humano deve ser tratado. Onde elas acertam, quando elas fazem com convicção. Quando elas entendem a real potência de ter pessoas diversas dentro de um time. Como eu falei, diversidade é você ensinar aquilo que você sabe e você aprender aquilo que você não sabe. Então, de uma maneira bem breve, erra quem faz para cumprir a lei. Acerta quem de fato se interessa em entender as virtudes e as benesses de ter um time diverso. Eu acho que, gente, parentalidade é uma caixinha de surpresas. O ser humano, hoje você é pai de 2 crianças que vão crescendo e vão mudando. E a gente tem que acompanhar o crescimento dos nossos filhos e entender a peculiaridade de cada um. E isso pode ser através de uma questão genética ou de uma questão de cognição, ou enfim, né, o emocional, imaturidade, maturidade. Acho que na hora que a gente entender que todos nós somos deficientes em algo, não sei se vocês me façam entender, né? Fica tudo mais natural, tudo mais simples. Essa é a missão da Juntos, Educação Parental, é criar essa rede de apoio mesmo, através do conhecimento, não só da informação. Informação hoje você tem aos montes, você abre as redes sociais, está cheio de informação. É a gente trazer esse conhecimento de qualidade, né, esse conteúdo de qualidade. E eu quero encerrar fazendo a seguinte pergunta para você, não estava no script, não me marquem, por favor. Vamos lá. Mas assim, né, vamos naturalmente, deixa acontecer naturalmente. Eu queria encerrar com a seguinte pergunta: que filhos você quer entrando na sua casa daqui 30 anos? Bom, aliás, essa pergunta, quase essa, né? De que filhos eu estou deixando para o mundo e que mundo eu estou deixando para os meus filhos, tem norteado todo santo dia as minhas manhãs. Sem querer jogar papinho, mas de fato eu me faço essa pergunta e tento... sei lá, dar a minha parcela de contribuição para porta para dentro e para porta para fora de casa. Eu acho que se eu pudesse sonhar, primeiro, eu queria que os meus filhos daqui a 30 anos vivessem numa sociedade que atribuísse o mesmo valor a todos os indivíduos, independente de suas características. E que eu tivesse pessoas protagonistas da própria história, felizes, pessoas boas, pessoas que honrassem aquilo que os meus avós, ambos refugiados de guerra, judeus, me ensinaram, que não tem nada mais valioso do que o teu sobrenome. Meu avô Paulo sempre falava, quando você fala Zilberstein, você olha no olho. Você olha no olho. E outra coisa que ele sempre falava, vovô, como você tá? Estou vivo. Então, meu avô lá atrás, ele já me ensinava que a beleza da vida está nas pequenas coisas. Talvez eu não tivesse a maturidade para entender o estou vivo naquela época, mas aí o Pedro veio e me ensinou que é isso. A gente não tem que ficar pensando na linha de chegada. A gente não tem que pensar na solução. A gente faz planos, Deus dá risada. A gente tem que se apaixonar pela jornada e viver mindfulness, atenção total ao momento presente. Então, voltando à tua pergunta, cidadãos responsáveis, que não sejam egoístas, que queiram construir a sua família da sua maneira, que respeitem a natureza e o meio ambiente, que está dentro do egoísmo, porque se a gente continuar assim no planeta, não vai durar, e que se Deus quiser, tem muitos e muitos netos. Esse é meu sonho. Henri, super obrigada pela sua participação. Foi, para mim, um aprendizado do começo ao fim. Eu já mudei aqui uma chavinha na minha cabeça, acredito que muita gente que está vendo e ouvindo a gente também. Então, eu agradeço aqui em nome da Juntos pela sua participação especial. Muito especial. Oi, onde as pessoas te encontram? Quais são os perfis do Pepo? @PepoZilber, PepoZylber, é o perfil da família. O meu pessoal é Henri Zilber, HENR Zilber. E de lá tem acesso para tudo. Parabéns. Ok, gente, Obrigado, valeu. foi um prazer, tá bom? Sucesso. E feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para todos.